Olá pessoal, é Yuster, do NTE, da SRE de Unai. O objetivo desse vídeo hoje é mostrar para vocês um pouco sobre os novos computadores que nós do NTE estamos instalando nas salas de informática ou nos laboratórios de informática. Então nós vamos falar hoje conhecendo os novos computadores da sala de informática. Por quê? Porque esses novos computadores, que já foram instalados em diversas escolas de nossa regional, são computadores da marca Positivo e eles têm algumas particularidades. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar nesse vídeo dessas particularidades que esses computadores têm. Esses computadores são da marca Positivo, modelo Master C6300. Ele tem processador Intel Core i3, 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB, ou seja, não tem HD, e sim um SSD, que é bem mais rápido, né? Mas em compensação você perde um pouco em termos de espaço de armazenamento. O gabinete é um Thin PC, ou seja, é um gabinete que tem um tamanho reduzido, mas em compensação o monitor é um dos maiores que nós já tivemos em todas as distribuições que tem nas escolas. É um monitor de 23.8. E é composto também de teclado e mouse. E o mais interessante é que nós temos nesse pregão, que a gente chama pregão 81-2021, dois sistemas operacionais. Ou seja, a gente tem o Linux SEMG e o Windows 10 Pro. Na foto aqui a gente percebe como que é esse pregão. Ficou faltando aqui na foto, né, o mouse, mas ele tem mouse sim. E aqui a gente percebe que a gente tem um monitor bem grande e não aparece aqui o gabinete, que muita gente chama de CPU, mas na verdade é o gabinete, onde fica armazenada a placa-mãe, os diversos periféricos de entrada e saída, né? Mas ele está aqui, ó. Nessa foto aqui do lado, a gente vai perceber que o gabinete está aqui, ele é acoplado ao monitor. Então, se você perceber nessa primeira foto aqui, a gente muitas vezes não dá para perceber aonde, numa primeira vista, né, aonde que está esse gabinete. E aí começam as particularidades dessa distribuição. Ele vai ficar aqui atrás, ó, bem atrás do monitor. Aqui é a fonte de energia. E, infelizmente, nós temos uma série de cabos. A gente tenta acomodar esses cabos o mais que não apareçam tanto, né? Mas, infelizmente, igual na foto aqui, eu fiz questão de deixar os cabos aqui para que vocês observem que, infelizmente, nesse pregão é um problema que a gente tem, que é essa quantidade de cabos. A gente tenta alocar eles aqui atrás, mas muitas vezes a gente não consegue, dependendo da configuração que a gente tem no laboratório. Então aqui a gente percebe que o gabinete vai ficar bem atrás do monitor. Ah, mas aonde eu vou ligar esse computador? Você vai ligar aqui, ó. Tá vendo um botãozinho aqui? Olha lá. Bem aqui, ó. Infelizmente, o gabinete ele é bem pequeno mesmo, tá certo? E o interessante também é que quando você ligar o gabinete, ou seja, ligar o computador, automaticamente ele já vai ligar o monitor. Aqui, ó, o monitor já vai ficar ligado aqui, ó, você não precisa muitas vezes ligar esse monitor, tá certo? Então é uma das particularidades que a gente tem dessa distribuição em termos de hardware. Bom, o que acontece quando você vai ligar o computador? Quando você ligar o computador, vai aparecer essa tela aqui, que é o símbolo do estado de Minas Gerais, o brasão do estado de Minas Gerais. E logo em seguida vai aparecer um menu onde você vai poder escolher qual sistema operacional que você quer trabalhar naquele instante. Por padrão, ele vai entrar no Linux SEMG. Aqui é o menu, né, aquele menu atrás, com um pouco mais de perto, digamos assim. Porque nessa foto aqui, eu peguei no monitor como completo, não dá para a gente perceber muitas vezes o que está escrito. Aqui eu aproximei um pouco mais, a gente observa duas opções aqui, ou seja, os dois sistemas operacionais que eu tenho instalado no computador, que é o Linux Mint, que a gente chama de Linux SEMG, e o Windows 10 Pro, que aqui é o Windows Boot Manager. Então, você tem essas duas opções de entrar no computador. Então, a partir do momento que você ligar o computador, depois que aparece o brasão, já vai aparecer esse menu. Se você não selecionar nada, automaticamente ele vai entrar no Linux SEMG, que é o sistema operacional padrão. Quando você entrar no Linux SEMG, depois que ele começar a carregar o sistema, ele vai parar aqui, ó. Após o carregamento do sistema, por padrão, irá aparecer o login do Linux SEMG. A senha vai ser sempre SEMG minúsculo. Você vai digitar ela aqui, dar um Enter, e a partir desse momento você já vai ser levado
para essa tela aqui, que é a tela inicial do Linux SEMG. Muitos professores, né, torcem o nariz por conta desse sistema operacional. Dizem assim, ele é complicado de utilizar, eu não gosto do Linux, o Windows é bem melhor. Existe uma série de divergências nesse sentido. Eu não concordo com essa afirmação. Por quê? Primeiro, é um sistema livre, ou seja, não existe pagamento para você utilizar ele. Outra coisa, dentro dele existe uma série de programas educacionais voltados para as diversas séries que nós temos no nosso currículo, seja ele ensino fundamental ou ensino médio. Você não precisa instalar nada para utilizar o Linux SEMG, contrário do Windows, que eu vou mostrar daqui a pouco. Inclusive, as pessoas falam assim, mas eu não sei trabalhar com o Linux. Vai ser lançado, dentro em breve, um curso voltado justamente para as questões pedagógicas do Linux SEMG. Então, aqueles professores que têm uma certa dificuldade em trabalhar o Linux SEMG, vai poder trabalhar isso de uma maneira melhor, ou seja, através de um curso que vai ser pela escola de formação. Daqui uns dias a gente deve estar lançando isso aí. Então, aqui, a cara dele é muito parecida com o Windows. Você vai entrar aqui embaixo, o menu para você acessar os programas. Além dos ícones que eu tenho aqui na área de trabalho, eu também tenho os ícones aqui embaixo. Assim como no Windows, que eu clico para acessar o menu, no Linux SEMG é da mesma forma. E aqui a gente pode observar, eu tenho um item chamado educativo, onde eu tenho uma série de programas, olha só, já instalados, que são programas voltados com cunho educacional. Eles já estão aqui. Não precisa o professor, digamos assim, instalar nada para acessar esses programas. Coisa que no Windows, se vocês bem observarem, eu preciso instalar. E muitas vezes, eu não tenho esse recurso, esse programa muitas vezes só tem no Linux. Então, é uma dificuldade para o professor. Esses aqui não. Esses programas já estão instalados no Linux SEMG. Então, se você sentar na frente do computador e ir para a sala de informática, você vai observar que esses programas já estão lá. Basta você utilizá-los com os seus alunos, tá certo? Bom, se você não quiser utilizar o Linux SEMG, quando você entra no Linux e clica aqui, nesse botãozinho aqui embaixo, pede para reinicializar. E aí o que vai acontecer? Ele vai desligar o computador, ligar de novo e vai voltar a esse menu. Quando aparecer esse menu, você entra no Windows. Entrou no Windows, o que vai acontecer? Ele já vai carregar o Windows e também vai te pedir uma senha. Assim como você tem a senha do Linux, você também tem a senha do Windows. E é a mesma, SEMG minúsculo. Então, coloca ela aqui e dá um Enter. A partir desse momento, você vai ser carregado o sistema operacional Windows 10 Pro, ou seja, de profissional. Você vai dizer, mas a cara é a mesma. Sim, o papel de parede é o mesmo, mas os programas instalados são diferentes. Se você observar aqui, a gente não tem nenhum programa de cunho educacional. O máximo que eu vou ter aqui vou voltar aqui, o LibreOffice, que é um programa de uso geral. O Audacity, os browsers de navegação na internet e nada mais do que isso. Então, eu não tenho, digamos assim, programas com cunho educacional, voltado para o segmento educacional, como eu tenho no Linux. Então, essa eu acho que é a grande vantagem do sistema operacional Linux SEMG, ou seja, da gente já ter programas instalados neles, não necessitando de ir em busca de outros programas. Então, o Windows está aí, né, o professor, claro, evidente, pode utilizar, é interessante que se utilize, porque hoje em dia, quanto mais conhecimento de sistema operacional, de tipos de sistema operacional diferente que os alunos tiverem, é interessante, né, para o mercado de trabalho, isso é muito bom, mas eu sugiro que os professores concentrem sua atenção no Linux SEMG. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição no NTE da SRE Unai. Muito obrigado e até a próxima.